Oi, gente, tudo bom? E aí, como vão vocês? Olha, hoje eu tô aqui pra gente começar a entender o que diz Provérbios. Pois é, vamos começar um estudo sobre Provérbios, esse livro tão maravilhoso, né? Quem escreveu foi o nosso querido rei Salomão, filho do rei Davi, né? E ele trouxe tantos conhecimentos pra gente, então a gente precisa dar uma atenção especial a esse livro, né? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e prática, não é mesmo? E Provérbios é tipo assim um código de ética, sabe? Como a gente vai se conduzir na vida? Como a gente vai entender os processos que acontecem? Como a gente vai se comportar no meio de pessoas que a gente não conhece, né? Essa é a finalidade de Provérbios, é a gente poder entender como que a gente vai... É um livro de comportamento, um livro que ajuda a gente a se comportar melhor na sociedade. Pois é, então a gente está aqui falando sobre ele, tem muita coisa legal para falar. Salomão era um cara inteligentíssimo, né? Ele falou com Deus: Senhor, eu quero sabedoria, não quero nada, só quero sabedoria. E o Senhor deu a ele, né? E ele foi o homem mais sábio que já existiu em toda a terra, né? O cara mais sábio de todos os tempos. Então a gente vai compreender isso aí agora, entender, né? O que ele, qual era o entendimento dele da vida e o que a gente pode aprender com ele para a gente ter uma condução da vida melhor, não é mesmo? Bom, a versão bíblica que eu vou estar usando é essa aqui, olha. Essa Bíblia é muito legal. Bíblia Sagrada NVT, ó, tá? Ela é uma linguagem muito atualizada, tá? Ela tem uma linguagem muito atualizada, é uma linguagem muito bacana, que dá para ser compreendida com muita tranquilidade, tá? Então, ela é da editora Mundo Cristão, tá? Tá aqui. Então, muito legal, muito fácil, tá? E vocês vão amar a linguagem dela. Mas se vocês tiverem outra Bíblia na sua casa, também pode usar, tá bom? Aqui é só para a gente poder acompanhar aqui. Eu trouxe essa versão para a gente poder entender melhor, mas você pode usar a versão que você tiver. O importante é ler e compreender a palavra, tá? E antes de tudo, já vai clicando em gostei, clique em compartilhe, tá bom? Vai compartilhando aí para seus amigos que também precisam entender provérbios. Vai compartilhando para seus amigos, deixa um comentário, deixem suas perguntas, que a gente vai estar esclarecendo todas na medida do possível, tá bom, galera? Vamos lá então. Então vamos começar Provérbios capítulo 1, tá? Vamos começar pela finalidade. Qual é a finalidade? Ele já começa assim, a finalidade de Provérbios. Então a gente vai falar sobre os versículos de 1 a 7, tá? Vamos começar com esses versículos e depois a gente vai avançando. Então ele começa assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então eu quero falar um pouquinho sobre esses versículos para começar. Vamos lá. No versículo 7 ele fala sobre o temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu queria falar sobre a palavra temor. O que significa temor? As pessoas muitas vezes confundem temor com medo, e temor não tem nada a ver com medo. Temor é eu entender que Deus é soberano. A partir do momento que eu coloquei a minha vida na mão de Deus, Ele é Senhor da minha vida. E por isso eu preciso confiar nele, eu preciso entender que Ele vai conduzir-me nos meus caminhos. Então eu não posso temer, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso colocar nele a minha vida. Isso é temer a Deus. Muitas vezes Deus diz sim, mas muitas vezes Deus diz não. E a gente precisa entender que Deus ainda é Senhor e está no controle de todas as coisas. Muitas vezes a gente não entende como é que está a nossa vida. E a gente precisa entender que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos lá. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui nessa versão está dizendo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se eu quero ter conhecimento, se eu quero ter sabedoria, se eu quero saber me conduzir
em situações difíceis, eu preciso temer a Deus. Se eu temo a Deus, já é meio caminho andado, ok? Vamos lá. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só que terrível. Enquanto o sábio, ele se torna ainda mais sábio porque ele ouve, porque ele entende, o tolo despreza a sabedoria. Então nós não devemos ser tolos, nós devemos entender que a sabedoria está à nossa disposição e fazer uso dela, ok? Vamos lá. Agora, no versículo 8, ele vai falar sobre o conselho de um pai, tá? O conselho de um pai, qual é o conselho? Adquira sabedoria. Então vamos ver o que está dizendo aqui. No versículos de 8 a 10, ele diz assim, olha, de 8 a 9. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Então ele está dizendo aqui, olha, ouça o que seu pai e sua mãe têm para dizer. Ouça, honre seus pais, né? Ah, mas eu já sou casado, eu já moro longe dos meus pais, eu já não devo satisfação nenhuma. Beleza, mas honrar os seus pais ainda é válido, tá? E honrar é muitas vezes ouvir o que eles têm para dizer, é tratar bem os pais, tratá-los com honra, reconhecendo tudo que eles fizeram por você, tudo que eles fizeram por nós é válido. Então a gente precisa entender isso. Então a gente precisa honrar os nossos pais, ok? Então, o que aprender com eles será coroa e graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço, ok? Versículo 10. Agora ele vai falar sobre as companhias. Vamos ver o que ele diz. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Então aqui ele está dizendo para não andar em más conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. É isso que ele está dizendo aqui. Esses versículos estão resumindo exatamente isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Se a gente ouvir quem está mal intencionado, a gente não vai prosperar. A gente vai acabar entrando em caminhos de morte. E não é isso que Deus quer para nós. Amém? Vamos seguir. A sabedoria grita nas ruas, versículo 20 agora. Agora ele vai falar sobre a importância de entender a sabedoria. A sabedoria grita nas ruas. Ele vai personificar, ele vai dizer que a sabedoria está ao nosso redor, seja através de pessoas, seja através da própria palavra de Deus, tá? Dizendo que ela está querendo nos orientar. A sabedoria grita nas ruas. A gente precisa entender. Da mesma maneira que existem pessoas ruins, existem pessoas boas. E muitas vezes a sabedoria vai estar nessas pessoas boas, que vão ser usadas por Deus para nós, para nos orientar. Muitas vezes vem um feedback negativo, mas a gente precisa entender que esse feedback pode ser uma orientação divina. E por isso a gente precisa considerar também. Então vamos lá. Então, versículo 20. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz em praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Olha aí que orientação interessante, né? A sabedoria está por aí, ela está próxima a nós e vai abrir o coração para que nós nos tornemos sábios. Então, versículo 24. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros.
Quando a calamidade lhe sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como o furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram o meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Olha só que terrível. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Ou seja, tem gente que se acomoda no próprio conhecimento e não busca melhorar. Não ouve com o coração aberto um feedback que muitas vezes de cara parece negativo, mas muitas vezes aquele feedback é para melhorar, é para fazer crescer. Então, o tolo, quando ele se acomoda naquilo que ele já sabe, ele não é abençoado. Fica difícil conviver com ele. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ser sábio e ouvir a orientação. Muitas vezes essa orientação vem de quem sabe mais do que a gente e a gente precisa ter esse discernimento. E aí o versículo 33 encerra assim: os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Os que me ouvem, os que ouvem quem? A sabedoria. Os que ouvem a sabedoria viverão em paz. Ou seja, os que são sábios terão paz. Os que são inteligentes terão paz. Entende? Os que são sábios viverão, os que sabem ouvir viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Olha só que interessante. Então assim se encerra o primeiro capítulo de Provérbios. Provérbios capítulo 1 foi encerrado no versículo 33. Então olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Primeiro a gente aprendeu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois a gente aprendeu que a gente deve honrar os nossos pais e ouvir o que eles têm para dizer. Depois a gente aprendeu que a sabedoria está ao nosso redor, né, em forma de gente, muitas vezes, para nos orientar, não é? E depois a gente ouviu também, a gente aprendeu que se a gente ouvir a sabedoria, se a gente não se acomodar naquilo que a gente já sabe, se a gente procurar aprender com quem sabe mais do que a gente vai avançar e a gente vai se tornar ainda mais sábio e vai viver em paz, tranquilo, sem temer o mal. Olha só quanta coisa a gente aprendeu em apenas um capítulo de Provérbios, não é mesmo? Provérbios é um livro riquíssimo, gente, riquíssimo, até porque Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Nunca houve e nunca haverá alguém mais sábio como ele. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu. E por isso ele está nos orientando, passando para nós os seus conhecimentos, né? A gente está aprendendo aqui com nada mais, nada menos do que Salomão, o cara mais sábio que já existiu. Ok? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado do nosso estudo, do nosso primeiro capítulo de Provérbios. E a gente vai seguir, tá? Próximo vídeo vai ser sobre o capítulo 2. Já vão se preparando aí, tá bom? E a gente vai falar sobre muitas outras coisas interessantes, porque esse livro realmente é fantástico. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, cliquem em gostei, tá bom? Fiquem na paz, deixem um comentário aí, tá? E é isso, até a próxima e tchau!